Quando fizer o seu check-up médico anual, ele deve ser o mais abrangente possível e deve ser o mais caro possível, na medida em que você possa pagar. O dia mais importante do ano, todos os anos, é o dia do seu check-up anual. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você quer reverter o envelhecimento, quer viver 200 anos, por que quer fazer isso? E é realmente possível para a gente passar dos 120 anos? Ok, então, por que quero fazer isso? Eu tenho tantas coisas que posso fazer neste planeta. Então, desde o início, quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos. E minha missão é mudar pelo menos 1 bilhão de vidas, trazendo para o mundo uma versão acessível de saúde e longevidade. E, portanto, é preciso muito tempo para isso. Isso não acontece da noite para o dia. Sim, não acontece. O corpo humano e a mente são as coisas mais complexas para nós lidarmos, para corrigir o código, para ampliar o recurso. E isso, na verdade, requer muito tempo. Então, se você pensar nisso, se houver uma solução milagrosa para nossa longevidade e saúde, nós então inventaremos ou descobriremos isso, seja no processo de evolução ou através de algum tipo de ciência. Então, obviamente, é muito mais complexo do que isso. Isso é parte da missão. E, do ponto de vista pessoal, eu tenho 4 filhos, sou um investidor, então eu digo que tenho um portfólio diversificado de 4 filhos. E então, isso é apenas mais uma razão para viver. Então, é possível? Viver até 200 anos? Certo. Deixe-me ser sincero. É uma promessa completamente irresponsável hoje. Sim. Na verdade, estou me comunicando e usando isso dos 200 anos por uma série de razões. Primeiro, se quisermos mudar muitas vidas, é preciso chamar a atenção. Então, quando você entra em uma conversa dizendo, bem, que tal viver 100 anos? As pessoas dizem, certo, já vi pessoas. Muita gente já Sim. fez, Então, na verdade, eu criei todo este horizonte livre, como Horizonte 1 hoje, Horizonte 2, 5 a 10 ou 20 anos, para que vivamos até 150, então não foi suficiente. As pessoas pensavam, certo, a mulher mais velha da Terra viveu até 122, portanto 150 está quase lá, então criei o terceiro horizonte, avatares humanos, cérebro humano, integração IA, mundo virtual, e disse, bem, é para onde vamos se quisermos viver até 200 anos. Portanto, mais uma vez, eu estou realmente ciente de que é uma promessa irresponsável, mas é uma aspiração tão grande. Claro. E como discutimos, todas as manhãs, eu tenho 49 anos, então todas as manhãs, quando acordo, tenho 3/4 da minha vida pela frente. Portanto, esta é a maior fonte de energia para mim. Há tantas coisas que eu posso fazer. Então, só de pensar, vou viver até 200, faz você começar a repensar suas ações, seus hábitos, suas rotinas, seus planos também. Você não está planejando, tipo, eu vou começar a adoecer daqui a 20 anos e depois me aposentar e ficar sentado. Você está, tipo, eu ainda tenho 150 anos. Sim. Então, mas isso muda a sua identidade. Bem, este é o termo que usamos, sua identidade de idade psicológica. E, obviamente, por nossa expectativa de vida em termos de ciclos de vida. Portanto, se eu tenho 49 anos, em meus 200, ainda sou uma criança, de certa forma. Portanto, o mundo está cheio de oportunidades para mim. Então, esse é o aspecto disso. Então, a sua energia muda. A maneira como você se parece, como você se comunica, como você sonha, como você compartilha algo com as pessoas. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto é sempre... E esta é uma de nossas crenças limitantes. Nós sempre negligenciamos a conexão entre nossa mente e nosso corpo. Achamos que está separada. Não está. Então, se você começar a pensar, eu sou jovem, e você tem sua idade psicológica alvo como 10 ou 15 anos abaixo da sua idade de calendário, seu corpo realmente começa a reagir e a se desenvolver de uma maneira diferente. Você se torna mais jovem. Fisiologicamente, apenas a química do Sim, seu... então se você olhar para os biomarcadores, certo? O estudo onde conseguimos reverter literalmente o envelhecimento, ainda com um pequeno incremento, mas é apenas um grande progresso. Sempre tiveram este componente psicológico, como trabalho psicológico, quando as pessoas simplesmente
pensam que são mais jovens do que realmente são. E quando eles pensam que são mais jovens, eles se tornam fisicamente mais Sim. jovens. Já conseguiu rastrear isso ou pesquisar Sim, sobre então isso? basicamente o que está acontecendo, acabamos de fazer uma pesquisa no ano passado, ainda é um grupo bastante pequeno, mas o aspecto psicológico do envelhecimento, como pensar jovem, quase pensar e crescer jovem, Sim. apenas um dos subcapítulos do livro é sempre a parte da rotina de rejuvenescimento e muitos estudos onde realmente tentamos reverter o envelhecimento baseado em biomarcadores que você tem como E qual a 44. melhor maneira de você pensar jovem? Como Ok, é essa então, prática de pensar jovem? sim, ok. Então, só posso dizer por minha própria experiência. Bem, é por isso que estamos tendo esta conversa, certo? Como você acha que são os Sim, jovens? portanto, antes de tudo, você só precisa quase ignorar a sua idade do seu calendário e se permitir ser mais jovem em termos de seus sonhos, aspirações, comportamento. Basta ignorar os padrões sociais e as condições sociais e a pressão pela idade de seu calendário. E o melhor é pensar apenas na figura. Portanto, minha figura tem 25 anos de idade em matemática. A cifra. Sim, uma idade particular que você pensa que é psicologicamente. Eu sou tão velho. Sim, tenho 25 anos de idade. Obviamente, estou tendo minha conversa com Sergey. Vamos lá, você pode parecer ter 35 anos de idade, você não é assim tão jovem. Mas no final, se faz parte de você por muitos dias, semanas e meses, está apenas se tornando sua quase identidade. Portanto, ter sua idade psicológica alvo ridiculamente abaixo da idade de calendário é uma ótima É maneira uma ótima de começar. estratégia. Então, apenas dizer que você tem 49 Sim, é meio sim, que dizer, tipo, eu tenho 25, eu sinto que eu tenho 25, pareço ter 25, dizendo pra Sim. você mesmo, repetindo, Sim. escrevendo, Sim, como sim, é que funciona priming. esse... Então, o que eu faço pela manhã, quando faço priming, então eu penso, ok, eu vou viver 200 anos. Na verdade, é melhor acrescentar anos saudáveis e Sim, felizes. não como porque você sofrimento, nunca lhe dá um sim. número, mas a qualidade é provavelmente mais importante do que a quantidade. Portanto, vou viver anos saudáveis e felizes, 200 anos no corpo de um homem de 25 anos de idade. E é isso. Isto é o que estou fazendo. E à noite, quando tenho o meu momento de gratidão, estou apenas repetindo isso. E é isso. Normalmente leva 1 ou 2 semanas para você aceitar isso, ou começar a aceitar, e apenas fazer isso e ver as mudanças. Você vai se surpreender, você vai se comportar como uma criança. Seu nível de energia vai ser completamente diferente e seu nível de aspirações e a sua missão e seu tipo de plano de vida também Claro. são diferentes. Então, eu sei que você tem duas visões diferentes, Uhum. onde uma é ok nos próximos 5 ou 10 anos. Quais são as coisas que estão disponíveis agora que vão Sim. me ajudar a reverter a Uhum. idade daqui a 10 anos? E além de todas as outras coisas que estão por vir, ainda não estão Sim. aqui, que a gente pode Sim. esperar. Então, o que é que alguém que não tem muitos recursos e grana nesse momento Uhum. pode fazer para começar a envelhecer bem além da idade psicológica? Hoje? Sim. Muito bem. Então, há tantas coisas que podemos fazer. Elas podem parecer chatas, Sim. mas elas funcionam de uma maneira brilhante, ok? Então, apenas pelo interesse do tempo, por isso no livro tem um capítulo de bônus, é 2 vezes maior do que qualquer outro capítulo do livro, e tem cerca de 10 opções de longevidade. Com sua permissão, eu só quero passar por 5. Certo, Sim? são Ok. 5 ideias. Sim, 5 ideias de longevidade. E vamos começar por uma que é a importância do seu check-up anual de saúde. Check-up anual de Sim, quando saúde, eu tenho ok. 30 segundos para falar sobre longevidade, até mesmo no controle de passaportes, quando as pessoas me perguntam como, o que eu trouxe aos Estados Unidos, eu penso, eu estou em uma missão de longevidade, eu quero mudar 1 bilhão de vidas. E elas perguntam, o quê? Então, o que preciso fazer? Então, quando tenho 30 segundos, estou dizendo que o dia mais importante de sua vida, a cada ano, é o dia do seu check-up anual. Portanto, ontem, para mim, fui ao Human Longevity Center em San Diego. Foi o dia mais importante para mim este ano. Quando você tiver seu check-up médico anual, ele deve ser o mais abrangente possível e deve ser o mais caro possível, na medida em que você possa pagar, ok? Mas então... E o que você está fazendo nesse check-up? Sim, Você sim. tira Então, sangue? sim.
Verifica a visão, audição, sim, batimentos sim. cardíacos. Há tantas coisas que você faz lá. Eu dou 21 amostras de sangue só para passar por todos os meus Testes. biomarcadores. Sim, Uau. mas lembre-se, eu sou meio maluco. Esta é a minha missão, paixão, Você podia fazer profissão. isso de graça, Sim, né? sim, Não sim. ia ter problema. Mas eu só quero mencionar que você não precisa ir ao extremo. O que o sistema de saúde tem a oferecer a você em qualquer nível da sociedade e em termos de riqueza é suficiente para detectar os maiores fatores de risco e problemas em seu corpo. Portanto, não pense, é claro que Sergey pode fazer isso, ele é um investidor de longevidade, ele tem acesso, ele tem conhecimento, sim, tenho, mas muitas pessoas ao meu redor, é só o hospital ao lado e ter um diálogo com seu médico ou com o prestador de cuidados de saúde dizendo o check-up anual e seu risco são doenças cardíacas, câncer, diabetes e não realmente doenças neurodegenerativas, porque realmente não sabemos agora de onde vem e como tratar disso. Então, é isso mesmo. Então, o que eu faço é a ressonância magnética de corpo inteiro, 21 amostras de sangue, TAC, verificação ultrassom de suas artérias aqui, seu coração. Na verdade, eu coloquei o monitor cardíaco, sou um grande fã disso. E É uma então, loucura. O que é isso? Isso sim, gruda no seu então peito? veja isto. E Isto fica é muito escaneando? divertido. Então, você tem áudio para a audiência É, também? e vídeo, Então, sim. isso é um pequeno pedaço de roupa que pode ser usado no peito, ao Tô lado do vendo, coração. que loucura. Então, você pode vestir... Tipo um monitor de glicose, um pouco Sim, é assim. parecido. Na verdade, eu tenho aqui um monitor de glicose. Então, é a internet do corpo. Vamos voltar a isso. Então, você o coloca em seu peito, você usa provavelmente por 7 dias, e o que ele faz? Ele monitoriza o desempenho de seu coração cada minuto dentro destes 7 dias. Então, você o envia, está aqui mesmo no chip, e é muito mais científico, preciso e orientado por dados Como que você tudo. dorme, o que acontece durante Sim, o dia, sim, de manhã, sim, de noite, exatamente. rastreia tudo, né? Sim, e é o acompanhamento e o foco principal é o desempenho do seu coração. Porque as doenças cardíacas e o câncer são as maiores razões para mais de 50% das mortes depois dos 50 anos de idade são por causa dessas duas razões. Doença ok? cardíaca e câncer. E então, Então, como evita isso? ok, então, voltando ao seu check-up anual, a ideia 1 para a longevidade, pense no câncer há 20 anos. As pessoas pensavam que era um beijo de morte. Na verdade, as pessoas estavam adiando seu exame de câncer, porque se você soubesse que tinha câncer, quer dizer, você estaria morto em apenas alguns meses. Bem, não é mais o caso. Estamos bem no meio da vitória na guerra contra o câncer. Ainda é muito caro, ainda é uma doença extremamente perigosa, mas se você detectar o câncer e investirmos para o fundo de visão da longevidade, investirmos muito no diagnóstico precoce do câncer, cedo, como no estágio 1, suas chances de recuperação são de 93% a 100%, dependendo do tipo de câncer. Imagine. Se você detectar cedo. Sim. É por isso que fazer exame de saúde uma vez Exatamente. por ano Sim, vai te permitir a detectar mais cedo, né? E as tecnologias estão realmente progredindo neste campo, certo? Não tenho certeza até que ponto você se sente à vontade para falar sobre colonoscopia, mas esse é o principal tipo de ferramenta e intervenção para que possamos verificar um câncer de cólon. Colonoscopia. Sim. Então eu chamo... Quantos desses você já fez? Então, eu estava apenas atrasando a minha. Tipo, eu eu não estava quero fazer com tanto isso, medo né? de... Sim, eu não quero fazer isso. Você faz na aceleração. Então, eu fiz 2 nos últimos 5 anos. Então, eu chamei a Human Longevity Rep e disse, pessoal, preciso fazer uma este ano. E eles disseram, não, nós temos um guarda-cólon, um novo produto. São $19. 19. Guarda-cólon. Colon É um Guard... suplemento? não, é um teste. Na verdade, é difícil. Não tenho certeza se preciso continuar com este Fantástico. detalhe para o público, É como mas... um teste, sim, né? sim, Você sim, faz e você envia. Sim, Uau! mas apenas usando a mais nova rede construída pela inteligência artificial com base em 100.000 amostras pelo preço de $19, você tem quase a mesma taxa de detecção, os mesmos Uau. resultados de detecção que este procedimento invasivo, horrível e assustador. E se você comprar 20 testes, quer dizer que você não precisa comprar, isso é apenas parte do seu plano, mas por 20 testes você paga $100.
Imagine, assim, toda a tecnologia que investimos no fundo de visão de longevidade não muda o estado atual e não melhora este fator de vida biológica por 10 ou 20%, ele diminui o custo da saúde das pessoas por fator de 10, 20, 50 vezes. E investimos em diagnósticos de ultrassom acessíveis, investimos em diferentes artigos de uso, diagnóstico precoce do câncer também, por $19. Isso é Uau. incrível. E é mais de 90%. Você vai descobrir os primeiros sinais do câncer de cólon com a combinação de ressonância magnética de corpo inteiro. E Uau. posso falar para sempre sobre a importância da detecção precoce e o mesmo com as doenças cardíacas. Só nos últimos 10 anos, você tem robôs cirúrgicos especiais. Qualquer que seja o problema que você tenha em seu sistema cardíaco, ele será corrigido com enorme grau de confiabilidade pelo médico humano que só opera isto através do computador. E há belos robôs que só fazem isto. Mais uma vez, posso falar sobre isto para sempre. Ideia número 1, Check-up médico verificação anual. anual de saúde. Onde alguém pode ir, onde quer que seja no mundo, eles simplesmente vão ao médico local e Sim. dizem, olha, eu preciso de um check-up sim. anual. Então, o meu foco é doença cardíaca, câncer e diabetes. É isso. Então peça para fazer o teste Sim. e essas coisas. E a partir Sim, daí, exatamente. né? Então esse é o número 1, check-up médico anual. Faz sentido porque o conhecimento é poder. Exatamente. E se você não tiver, acho que a maioria das pessoas pensam, como eu faço para atrasar o check-up por mais tempo, até que eles precisem fazer Sim. isso e se sentem Sim. que tem algo errado Sim. neles. Mas os cuidados preventivos são provavelmente a melhor coisa para Por que você várias pode fazer, razões. né? Só fazer as coisas que faz com que você não fique doente. Exatamente. Bem, é 10 a 20 vezes mais barato, certo? E é muito mais bem sucedido. Menos doloroso. Sim. E menos doloroso. E você não precisa esperar até que o seu corpo se manifeste com a doença, porque nesta fase é quase como a fase 4, e suas chances de recuperação, se olhar para o câncer, foram o quê? 20 a 30%? E mesmo se você sobreviver, tipo, meu pai teve um câncer de pulmão em 2005. Ele sobreviveu, mas encolheu de tamanho em 1/3. O corpo? Sim. E sua qualidade de vida nunca se recuperou a tal ponto. Então foi aqui que a minha paixão pela longevidade Vive com começou. mais tempo, mais qualidade sim, de vida. Exatamente. Então esse é o número 1. Segundo, eu chamo de não morrer estupidamente ou não fazer coisas estúpidas, ou cientificamente, eu chamo de longevidade passiva. Portanto, se você está fumando, estatisticamente, você vai viver 10 anos menos, certo? E se você olhar para a média do seu sexo e grupo populacional, fumar, menos 10 anos de sua vida. Não usar o cinto de segurança, menos 2 Usando o anos. quê? Cintos de segurança no carro. Ah, o cinto, Sim, claro. Menos 2 anos da sua vida. Bem, consumo excessivo de drogas e álcool, eu nem tenho os números, mas isso também é perigoso. Então, estas são as coisas simples, ou não fazer esportes super radicais. Por exemplo, eu fui abençoado e tive a oportunidade de viajar para o Polo Sul e Polo Norte, porque ainda é uma viagem bastante segura. Mas depois pensei, ok, e se eu quiser ir ao Everest, a montanha mais alta do mundo? É. Então, a probabilidade de morte, se você tentar fazer isso, é um pouco maior, bem, acima de 6%. Então Uau. pensei que, como homem que quer mudar 1 bilhão de vidas e pai de 4 filhos, eu não quero fazer isso. Portanto, estas são as escolhas simples e, novamente, todas elas racionais em relação a fumar ou a seus procedimentos de segurança, etc. Portanto, isso também é muito importante e as pessoas realmente subestimam isso. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não está vivendo a sua vida mais autêntica, não está concentrado no seu propósito e não está vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar pro vídeo. Então não morra de um jeito estúpido, não faça coisas extremas que te deem mais chance de morrer jovem. Sim. Certo, número A 3? terceira é a dieta. Portanto, uma de nossas crenças limitantes, e isto é o que mudou para nós, é que subestimamos o poder dos alimentos. E os alimentos
e o fato de que os alimentos podem ser nosso remédio. Portanto, a este respeito, há tantas divergências nos círculos científicos em torno do que realmente prolonga a nossa vida hoje. Mas há quase um acordo. Mesmo o mais cético diz que se você diminuir o número de calorias, sua ingestão calórica, é quase garantido que você viverá 2, 3, 4 anos a mais. E a qualidade realmente será melhor. Loucura. Sim, é. Parecer mais jovem também. Sim, exatamente. Mas então, a questão é como você faz isso, porque, sabe o quê? Para mim, é um pesadelo apenas. 3 dias por semana, 3 vezes por dia, 7 dias por semana, apenas para controlar o número de calorias. Então, o que eu faço? Eu estou fazendo uma dieta à base de vegetais, porque a intensidade calórica dos vegetais é tão pequena. Mesmo se tivermos toda a mesa cheia de vegetais, você ainda vai ficar bem. Portanto, esta é uma delas. 2, devido às práticas atuais de produção de carne e peixe, a versão industrial está cheia de hormônios de crescimento, antibióticos igualmente, bactérias propriamente ditas. Portanto, estou apenas tentando evitar isto. Portanto, isso também é importante e é por isso que mudamos para vegetais também. Eu também faço jejum, mas não é para todos. Eu faço 36 horas de jejum toda semana, de segunda à noite até quarta de manhã. Tenho começado a fazer isso de domingo à noite até terça-feira de manhã. Sim. E eu me sinto ótimo. Acabei de fazer alguns dias atrás. Sim. Eu já fiz algumas vezes esse ano. Sim. E eu tô tipo, ok, uma vez por mês agora, tente de 24 a 36. Sim. Como se a cada 2 semanas ou talvez uma semana Sim. eu me sentisse mais magro, me sinto mais saudável, jovem, todas essas coisas também. Bem, eu também gosto da sua escolha de dias da semana, porque estou meio que estou matando o monstro azul no começo, portanto, a parte mais difícil é fazê-lo na segunda e Eu terça-feira, sei. e depois, durante o resto da semana, eu sei. você se diverte. Sim, eu também gosto de vinho, especificamente de vinho californiano, mas é realmente insalubre, especificamente a partir dos 45 anos de idade, quando seus processos de envelhecimento estão começando a progredir. Por isso, eu estou mantendo provavelmente 1, 2 copos de vinho por semana nos meus dias de pecado, como sexta-feira à noite ou sábado, e pronto. Eu acabei de fazer um exame cerebral com o Dr. Daniel Amen. Você Sim, conhece? é claro. Clínicas Eu Amen. entrevistei para o livro um cara incrível. Eu acabei de receber resultados na semana passada e eu fiz Sim. 3 exames cerebrais, supostamente para voltar em 4 meses. Ele tá me dando suplementos, tá me dando uma câmera hiperbólica também. Você conhece? Sim. Eu fiz meu primeiro ontem, vou fazer outro amanhã, são 40 Com sessões. oxigênio? É na Next Health aqui Aham. e na câmara. E ele disse, eu perguntei, a gente tava conversando e eu perguntei, cara, entre fumar maconha, cigarros ou álcool, qual deles é pior pro cérebro? Sim. E ele disse marihuana com base em 80 mil resultados de escaneamento, eu acho. Aqueles Sim, que tinham maconha no cérebro tinham cérebros muito piores do que os que não tinham. E ele disse, obviamente, que o fumo e álcool também afetam, mas marihuana é muito pior. Então, a gente sabe que o fumo, beber, usar maconha é ruim pro cérebro e ruim pra longevidade. Então, por que as pessoas ainda fazem uso disso? Porque, olha, é uma pergunta de trilhões de dólares. Eu posso adivinhar que através da evolução, não tivemos realmente acesso a todas essas coisas. Portanto, nosso corpo e nossa mente nunca estiveram preparados para enfrentar o desafio desta disponibilidade excessiva destas Desse mundo, coisas. né? Sim, Do mundo que a gente vive. sim. Tanto estímulo, tantas oportunidades, desafios, Sim, adversidades, dor, sofrimento, mídia. A vida era muito mais simples 100 anos atrás. Exatamente. Ainda tinha Exatamente. diversidade, mas era do tipo, estamos aqui saindo com os amigos da fazenda, certo? Sim, é isso. Eu concordo. Bem, é por isso que eu falo de disciplina e você precisa de longevidade, porque, caso contrário, seu corpo, através dos séculos, na verdade, através de milhões de anos de evolução, não está realmente preparado para lidar com todo o estresse e todas as suas escolhas. Essa é provavelmente a forma mais curta de responder a Certo, isso. dieta Então, e- isso está na dieta e também no final... Número você 3, sabe, né? Certo, 4. Sim. A última parte da dieta é a importância de tirar as bebidas açucaradas, por isso bebemos água hoje. Portanto, isso é super importante. Temos demasiado açúcar que não podemos processar
em termos de como o nosso corpo funciona. A quarta é a atividade física. Temos uma visão engraçada das atividades físicas. Portanto, quer dizer, como seres humanos, tudo é preto e branco, tudo são extremos binários. Então é como um grupo de pessoas apenas sentadas e vendo futebol na TV, e outro grupo de pessoas é, certo, preciso correr uma maratona. Mas há tantas coisas no meio. A coisa mais fácil que você pode fazer é usar um relógio Whoop, Fitbit ou Apple Watch e contar os passos. 10.000 passos por dia é suficiente para transformar o seu estado metabólico para suportar sua longevidade como um estado saudável de seu corpo. Se você olhar para a ciência, a partir de 6.500 passos ou 7.000 passos é realmente insuficiente. Mas você costuma dizer como 10.000 passos por dia porque tendemos a fornecer menos em termos de nosso objetivo. E é muito fácil, é um jogo, você pode ter feedback imediato, como crachás de parabéns, prêmios, e isso é tudo. Eu tive uma entrevista com Adrian Gore, o fundador das companhias de seguros. Eu não sei quem é o seu sócio no Zewa, no Reino Unido, é a Vitality UK. Eles começaram da África do Sul, e a única opção e ferramentas e recursos que tinham para tornar as pessoas saudáveis eram as mudanças no estilo de vida. Porque, devido à maneira como o país era administrado e quão pobres eles eram, foi a única coisa que eles fizeram. Eles trabalham muito com caras como Apple, com Fitbit, apenas para fazer uma mudança em sua saúde, dando-lhe diferentes estímulos para fazer atividade física todos os dias, em forma de passos. Assim, se a cada semana, se você completar seus 7 objetivos, você recebe uma xícara de café do Starbucks. A cada 2 semanas, eu acho que são ingressos para o cinema. Mas, depois o engraçado é que você ficaria surpreso com a quantidade de coisas que podemos fazer por uma xícara de café grátis do Starbucks. Tipo, vou fazer isso por uma Sim. hora. Exatamente. Então, é isso mesmo. Tornar um jogo e, obviamente, além disso, se você puder, você deve acrescentar alongamentos. Você deve adicionar um exercício de cardio, porque este é o melhor treinamento para seu coração e vasos. E lembre-se que este é um dos maiores riscos para isso. Assim, então, doenças cardíacas e câncer. Portanto, isso também é super importante. Também o levantamento de pesos. E o que eu vi no estudo que as pessoas que são profissionais como levantadores de pesos têm 0 problemas em qualquer etapa da sua vida. Mesmo durante a velhice, 0 problema com articulações e ossos também. Eu não sei como funciona, mas é realmente incrível. Então, isso vale a pena. Isso é a sua saúde. Pois é, tem muito... Quer dizer, muitos fisiculturistas destruíram seu corpo, então se você for extremista sim. isso, né? Claro que obviamente sim, você vai claro. pagar com o corpo, mas eu acho que a ciência por trás disso, treinamento de resistência, levantamento de peso, aumenta a densidade óssea da gente. Fazer essas coisas E o musculares músculo... pelo corpo. Os músculos, eles queimam gordura, então é como te ajudar a manter a gordura fora, te ajudar a ficar mais jovem, todas essas coisas. Então a atividade física é a número 5, né? Número 5, eu chamo de paz de espírito. E enquanto discutimos sobre eles, toda vez que pensamos sobre a saúde, é meio que nos desviamos e nos concentramos na saúde física e eu acho que subestimamos a importância do aspecto mental disso, porque se queremos viver mais tempo, queremos viver em um estado saudável e feliz. Portanto, isso é importante. E isso é um monte de coisas simples como dormir. Minha regra é 8 horas na cama, 7 horas de sono. Então, é isso que eu... Descansando por 1 hora, dormindo. Sim. Então, é isso que eu faço. Posso adormecer mais cedo, mas depois não quero misturar que esse tempo na cama nem sempre é o seu tipo de sono de qualidade. Então, a meditação é muito importante. O problema que você apenas menciona, como este mundo é difícil e perturbador. Portanto, por este meio, provavelmente todos nós temos um nível muito alto de cortisol, o hormônio do estresse. E a forma como a mãe natureza construiu o nosso corpo, na verdade é para ser um pico. Assim, você vê um urso ou algo perigoso na floresta, você tem um pico de cortisol, o hormônio do estresse. Você corre. E então, se você tiver sorte em 10 ou 20 minutos, então você pode realmente relaxar quando o nível de cortisol desce. Mas vivemos com um nível extremamente alto de cortisol, hora a hora, dia a dia, semana a semana, e é
muito perigoso. Portanto, a meditação é uma maneira realmente simples de diminuir o seu nível de cortisol. E é uma enorme ajuda. E também, em termos de felicidade, acho super importante o senso de propósito e de compartilhar o senso de realização social. É super importante. E, novamente, como falamos antes do programa, se você pensar em líderes religiosos ou pessoas que têm uma grande missão na vida, eles tendem a brilhar mais, a ter mais energia e a viver mais tempo. Propósito Sim, significativo. exatamente. Um propósito significativo. Então, essas são 5 das 10 ideias Sim. da sua lista. Voltando para a idade psicológica e social, eu acho que pressões ou normas sociais. Sim. Algo que meu pai fez quando eu era criança foi nunca comemorar meu aniversário. Eu me lembro das outras crianças da minha turma, elas comemoravam o aniversário, tinha bolo, tinha balão, presente, Sim. tudo isso. Era como uma grande celebração. E no meu aniversário, nada. Sem meu Deus. presentes, sem festas, nada. Foi mais um dia. Oh. Eu lembro depois de alguns anos, quando eu me dei conta de que isso acontecia, eu estava perguntando, tipo, caramba, eu disse, pai, por que você não comemora meu aniversário? Você não me ama? E eu fiquei muito triste. Sim. E ele disse, filho, a gente te celebra todo dia, mas eu não quero colocar ênfase na sua idade, Sim. porque Sim. eu já vi muita gente focar nisso. Em sua idade, serem reprimidas mentais e emocionalmente também, fisicamente, pelo que elas são Sim. pela idade. Sim. E por isso, a gente não comemora. Eu pensava, pai, a gente ainda pode receber bolo, presentes ou algo assim, né? E ele disse, eu só não quero que você seja limitado pela Sim, por um sua número. idade, focado no tempo, na importância do que pode te atrasar você, depois a tristeza disso. E eu pensei, faz sentido, eu cresci sentindo, sim. não importa quantos faz. anos eu esteja envelhecendo, nesse quesito mais biológico da vida, mas psicologicamente eu estou permanecendo Sim. jovem, saudável, realizado, Sim. divertido e Sim. alegre. Eu me expresso como uma criança por dentro e eu me sinto muito jovem. Eu nunca me sinto limitado porque eu estou pensando, hoje eu tenho 38 biologicamente, então é como se eu não pudesse fazer isso ou aquilo. Você pode. Eu ainda você faço pode. o que eu quero. Essa é uma grande história. É obviamente um pouco doloroso para as crianças, eu posso imaginar, mas essa é uma grande lição. Tá É um quebrando grande normas hábito. sociais, é como colocar ênfase em nossa idade, dizendo, ok, agora você tem um marco dos 30. Sim. Ok, esse é um grande momento, você tem 30, Sim, 40 e sim, tipo, você tá sim. passando a colina, é como dizer isso? Palavras que têm significado e começam a nos afetar psicologicamente. Agora eu tô na meia-idade, certo? Então você só tem meia vida O pela que isso frente, significa? né? Sim. É daqui pra baixo, é como palavras que fazem a gente se sentir muito mal. Elas mudam o nosso mindset e afetam a nossa fisiologia. Exatamente. E você também abordou um tópico muito importante de como a sociedade e nossa vida mudarão se todos nós formos viver muito mais tempo, quer sejam 150 anos ou 200 anos também. Então, eu acho que a maior mudança de mentalidade que precisamos fazer é que nossa vida consistirá em várias mini-vidas bonitas, ok? Portanto, há Mini-vidas, mini-vidas, temporadas. sim. Bem, essa é uma grande metáfora, ou maneira de chamá-la. Então, a cada 10 ou 20 anos, teremos uma oportunidade e um prazer de mudar de carreira ou começar a fazer coisas que você sempre sonhou em fazer. Eu acho que é importante reconhecer e estarmos sempre nesta trajetória de redefinição. E acho que muito em breve será uma norma social fazer muitas mudanças em sua vida, em termos de educação, carreira, ou mesmo o propósito. Até mesmo um sonho a cada 10 ou 20 anos. Bem, essa é uma das coisas para se tornar jovem, mas também acho que é uma necessidade no mundo onde nossa vida irá além, ou bem além de 100 anos. Isso é legal. Eu tô curioso sobre ambiente, clima, como isso joga com o envelhecimento, o fato de ser jovem, pessoas que vivem em frios extremos, Sim. vivem mais tempo, as pessoas que vivem em climas mais extremos e onde a temperatura é mais amena. Como você acha que isso funciona? Sim, então, isto é muito interessante, na verdade. Portanto, sempre que falamos de extremos, não é realmente
fantástico. Qualquer dos lados. Sim, então, se você estiver bem no meio de África e sempre sob o sol, não é tão bom assim, porque o que ele faz, na verdade, acelera os processos de envelhecimento em seu corpo. Sim. Pele e tudo mais. Bem, o outro extremo, se você está realmente no norte, então... O corpo tem que trabalhar muito para se manter quente, né? Então, essa é uma. Bem, a outra coisa é que você está privado de sol, porque é como 6 meses de... sim, Vitamina D. Sim. De noite polar e 6 meses de dia polar. Você não tem vitamina D, que se processa naturalmente em seu corpo. E, além disso, você geralmente tem certas limitações em termos de seu acesso a alimentos nutritivos. Os alimentos também são deficitários em termos de variedade e legumes. Portanto, você está realmente distante da sua fazenda orgânica ou de onde quer que você tire seus vegetais. Portanto, penso que todos nós, se você pensar no ZEUA ou na Europa, em um ponto de onde podemos viver para maximizar nossa longevidade. Falo sobre isso no conceito chamado Revolução da Longevidade. Eu penso e digo que há 7 sinais de revolução da longevidade apenas para fins de comunicação. E o primeiro sinal para mim é que eu quero que você e todos nós tenhamos cuidado com o quão amigável o nosso ambiente está se tornando com a longevidade. Assim, a China e a Índia acrescentaram 10% de suas terras madeireiras nos últimos 10 anos. O carro sem motorista, áreas florestais de floresta. Florestas, árvores, então as áreas aumentaram, certo? Isso é... Por quê? Para oxigênio, para a natureza? Sim, bem, é porque acho que garantir que o mundo esteja se tornando melhor e combater o aquecimento global está na agenda de todos. E esses países pensaram, certo, se aumentarmos a área florestal de floresta, isso vai ajudar a resolver o problema. O outro sinal são os carros sem motorista. Portanto, se você estiver, eu estava prestes a dizer, se você estiver dirigindo o carro do motorista. Então, se você estiver em um carro de motorista, suas chances de entrar em acidentes graves ou morrer são, na verdade, 10 vezes menores. Se você não está dirigindo o carro... Sim. Então, se for conduzido por um computador. Isso já está por aí, tipo Tesla, que o mesmo conduz lá dentro? Nós chegaremos lá. Sim, nós chegaremos lá. É apenas uma questão de, no próximo... Porque eu quero preparar todos nós, não apenas para as mudanças que acabamos de discutir hoje, mas vocês precisam ficar na ponte de longevidade. Vocês, nos próximos 5 a 10 anos, precisam estar saudáveis e felizes para ter a certeza que desfrutarão dos benefícios de todas essas tecnologias que estão por vir. Demais, né? Por isso chamamos de Horizonte 2. Portanto, discutiremos isso também. Sim. Mas depois, carro sem motorista. Portanto, essa é uma escolha natural. Você apenas diminui a taxa de mortalidade por fator de 10. Não é incrível? Ou carne à base de plantas, ou carne criada em laboratório. Bem, isso é apenas mais uma intervenção de restrição calórica. Se você acha que sim, eu estou realmente muito esperançoso e positivo sobre o facto que, neste momento, temos uma escolha se você optar por uma carne normal ou carne à base de plantas também. E não sou religioso sobre ser vegetariano ou vegano. Tenho muitos amigos que têm esse hábito, mas, obviamente, todas estas mudanças no ambiente contribuem para nossa capacidade de viver mais tempo e desfrutar nossa vida. De facto, na verdade, estou fazendo muitos programas pro bono chamados Longevity at Work, com as maiores corporações do mundo. Eu não quero usar nomes. E, novamente, tudo o que faço na longevidade sou eu, compartilhando o melhor de mim. Portanto, faço isso de graça. Mas o que fazemos? Criamos bolhas de longevidade, um ambiente propício à longevidade em seus escritórios. Assim, as pessoas usam as escadas, a comida saudável em cantinas e máquinas de venda automática. Todos eles têm referências e, então, semana após semana, basta comparar este departamento com este departamento, este estado com este estado também. E neste momento, você tem tantas aplicações para meditação, para deixar de fumar, e um check-up anual faz parte de tantos planos de saúde. Portanto, você só precisa de ter um bom foco sobre isso. Portanto, é isto que fazemos. É apenas mais uma maneira de você melhorar suas chances de longevidade para ter a certeza de estar cercado de escolhas saudáveis.
em vez de apenas abrir sua geladeira e é como álcool e chocolate. Eu amo tudo isso, mas não é realmente saudável. Não estamos preparados para lidar com essas escolhas regularmente pela minha natureza. É. E qual você acha que é a temperatura perfeita para se estar? Tipo, se você Sim. tá a 20 graus o ano Sim. todo, é bom ter algumas estações do ano onde tem Sim. alguns meses frios, meses quentes, meses a menos. O que você acha sobre temperatura? Portanto, se você olhar para a distribuição da vida em toda... Zonas azuis, Sim. quais são as temperaturas? Sim, portanto, se você não está no extremo da Terra, não está no Equador ou não está em um Polo Norte, os maiores determinantes de sua vida não são, na verdade, o clima, mas o seu acesso à saúde, que é importante, e sua renda e sua predisposição genética. Portanto, se você tiver azar na loteria genética, você tem uma doença rara, portanto, isso também é ruim. Bem, é por isso que minha missão é trazer ao mundo uma versão acessível da longevidade, porque estou meio que menos interessado em criar algo que vai custar $1 milhão e dar a muito poucos a oportunidade de viver mais do que outros. E é isso aí, mas para ser prático aqui, acho que em qualquer lugar entre 68 e 70 graus está bem. Portanto, a maneira como o nosso corpo se desenvolve e se otimiza é apenas uma reação aos mini-choques. É por isso que as câmaras criogênicas são importantes. As câmaras hiperbáricas que você está fazendo também são importantes, portanto, elas mudam o fluxo de entrada, normalmente está meio cheio de oxigênio, portanto, isso também é muito importante para a saúde de seu cérebro. Então, é por isso que as pessoas adoram tomar um banho frio, porque se você o faz por 2 ou 3 minutos, é como se o corpo começasse a responder a esses mini-choques. E se você, se você olhar o livro de Nassim Taleb, Antifragilidade, o livro, então ele basicamente diz que a série de mini-choques nos prepara para lidar com choques muito maiores em nossa vida. E essa é a maneira como o corpo se desenvolve. Portanto, acho que é importante ter a certeza de que você não está tão confortável e que é volátil, de certa forma, e também sensível à temperatura. Isso é bom. E quais seriam os 5 piores hábitos que realmente encurtam a nossa vida? Bem, vimos isso um pouco. Portanto, é, obviamente, fumar, Claro. certo? E posso expandi-lo para os vícios de drogas. Então, isso é 2. Sim, eu não quero falar sobre álcool, é óbvio. 2. Ter a sua dieta errada. Má alimentação. Sim, uma dieta ruim. Especificamente, estamos vivendo em um mundo que está cheio de tentações. E, basicamente, delegamos e terceirizamos todas as nossas escolhas alimentares para grandes produtores de alimentos, outros fornecedores, para a publicidade também. Portanto, acho que é tempo de retomar o controle e a responsabilidade por sua própria saúde através da definição de sua própria dieta. O terceiro é a falta de atividade física, portanto, isso é muito ruim. Quarto, eu acho que é apenas esta abordagem reativa à medicina que começa por nós. Portanto, a menos que o meu corpo se manifeste, se eu tiver um problema, então eu vou consultar um médico. Certo. E normalmente, nessa época, já é realmente tarde demais para tratá-lo de forma otimizada, barata e altamente bem-sucedida. E em quinto lugar, acho que estamos apenas nos preparando para ser negativos. Certo. Porque se você vê a televisão ou vai ao site de notícias hoje, você tem a sensação de que o mundo está desmoronando. Não está. Sei que pode parecer ridículo para alguns de vocês, mas este é o melhor momento para viver neste planeta, estatisticamente, através de toda a história da humanidade. Mas, ao invés disso, recebemos
todas estas mais notícias. Portanto, eu acho que é apenas manter a distância de notícias constantemente negativas e certificando-se de que você tem algo positivo em sua vida e em sua mentalidade. E qual a importância de você dormir mais tempo? Você Então, falou sobre... eu não sei se você teve a oportunidade de conversar com Matthew Walker. Eu vou entrevistar ele em breve, mas eu já tive Stan Stevenson Ok, aqui. perfeito. Sim, portanto, falando francamente, antes dos 45 anos de idade, eu estava olhando o sono como uma obrigação. Então era quase como, Tipo, portanto, de era 4 sempre a 5 como um horas por crédito dia. infinito de horas que eu posso levar, que eu posso acordar cedo, eu posso fazer isso, ficar acordado até tarde. E depois ler Why We Sleep, por Matthew Walker. Isto basicamente mudou minha vida completamente. Portanto, eu acho que é super importante por muitas razões científicas. E, obviamente, sei que tenho muitos amigos que dirigem clínicas de longevidade e otimização de desempenho humano em todo o mundo. Então, há um cara chamado Dr. Jack Cradle. Então, a primeira vez que o conheci e pensei, então, qual é o seu conselho? Então, nós almoçamos, ele estava olhando para mim e disse, Sergey, todas as noites temos a oportunidade de visitar a melhor clínica do mundo, indo para a cama. E eu disse, oh meu Deus, esta é a melhor maneira de dizer isto. E então, realmente, não custa nada. Portanto, você não precisa ser rico para melhorar a qualidade do seu sono. Obviamente, há apenas um monte de técnicas em torno disso, mas é só isso. E, por isso, esta é a melhor clínica do mundo em termos do seu equilíbrio hormonal, nível de energia. Na verdade, se você olhar para a ciência, então se você está dormindo menos de 6, bem provavelmente 5 horas, suas chances de contrair Alzheimer são 40% maiores. Uau! Sim. E as doenças neurodegenerativas são um território tão desconhecido para nós. Por isso, se você quase pode garantir que diminuirá suas chances de atingir isso por dormir mais, acho que todos nós devemos fazer isso. Certo. E você mencionou a não ser negativo. Uhum. O que faz uma mentalidade positiva em geral para a longevidade? Uhum. Portanto, minha definição de mentalidade positiva é não julgar as pessoas. É sempre muito mais fácil dizer isso do que viver com este hábito, mas sua disciplina mental é muito importante. Portanto, sempre que vou no meu modo de julgar, fico sempre pensando, quem sou eu? Quem sou eu para julgar esses caras? E se alguém faz alguma coisa, às vezes é apenas uma boa razão para ele ou ela se comportar desta maneira. Nós simplesmente não sabemos isso. Portanto, há uma série de razões. Se alguém simplesmente não está respondendo seus e-mails, pense, e se estão com um grande problema de Certo. família? Mas nós, sempre por padrão, agimos assim. Bem, porque raios você não está respondendo ao meu e-mail? Portanto, é dar às pessoas um benefício de dúvida. E sempre pensar que há uma interpretação positiva das ações das outras pessoas. Portanto, é uma. A outra está apenas em dar mais do que receber do mundo. Acho que é muito importante porque temos essa mentalidade transacional. Portanto, eu farei algo por você e você fará algo por mim. Acho que não é assim que o mundo e o universo funcionam. E apenas percebo que... E já vi tantas vidas mudarem. Pessoas que acabaram de decidir um dia que vão compartilhar o melhor de si mesmas com o mundo. E como isso pode ser gratificante. E literalmente, são de 3 a 6 meses que você simplesmente recebe um nível completamente diferente de suporte e vibrações positivas e coisas boas acontecendo ao seu redor. E quanto ao dinheiro? Qual a importância do dinheiro para a longevidade? O quão importante é pensar em dinheiro, ganhar dinheiro, não ter grana? Como isso se encaixa? As pessoas com menos dinheiro vivem mais tempo, as pessoas com mais grana? Então, novamente, é um tema sensível para mim, por causa da minha missão. Novamente, o aspecto de
acessibilidade é o foco principal para o que eu faço e também para o fundo. Portanto, é uma questão muito complicada, obviamente. Eu acho que o dinheiro é um recurso muito importante. Bem, esta é a forma como este mundo foi construído. É o que costumamos trocar por bens e serviços e algumas outras coisas. Portanto, de certa forma, e novamente, está voltando a um tema hoje, como os extremos podem ser ruins. Portanto, se você se sente realmente obcecado com isso, na verdade, ele substitui sua sensação de felicidade, sensação de prazer no mundo. Você quase se torna um ambicioso inseguro, que está trabalhando nisso e nunca é suficiente. Certo? Portanto, isso é um extremo. O outro é se você ignorar completamente o papel do dinheiro em nossa vida, seja na longevidade ou em um sentido mais amplo. Então, isso significa que algumas das coisas importantes não estarão disponíveis para você, porque não haverá dinheiro ou recursos suficientes para que você desfrute disso. E não estou falando de, não sei, casa grande ou iate, Claro. avião privado, não estou interessado nisso. Meu traseiro está tão confortável na classe econômica como num avião particular. É a mesma velocidade, é o mesmo ponto A ou ponto B. Portanto, sou realmente indiferente em relação a tudo isso. Portanto, nesta medida, mas obviamente já vi tantas pessoas que se tornaram algo como felizes, mas no momento em que percebem que a vida não se trata de dinheiro, apenas de simples prazeres, felicidade, ajudar os outros, esse tipo de coisas. E eu sei que parecia um pouco altruísta, mas sempre fui criticado por ser idealista. Então, esse sou eu. Quero dizer, você está num mundo do capital de risco, investindo no mundo Sim. por muito Sim, 20 tempo, anos. né? Conheceu muita gente extremamente rica, bilionários com quem você trabalhou, você conhece muitos desses indivíduos. Ter mais dinheiro faz você menos crítico e também mais disciplinado mentalmente, mais altruísta com o mundo em geral. O que você acha disso? Ou isso não importa para você? Não mais. Eu quis dizer mais em proporção. Eu queria dizer pessoas mais felizes e saudáveis, em qualquer que seja a definição. Se eu posso dizer que sou classe média, o que quer que seja entre dois extremos, acho que é porque em determinado momento da equação entre você e o dinheiro se torna meio que primeiro. Por isso, se você elegantemente ignorar ou despriorizar isso, na verdade, isso o torna mais equilibrado. Pense bem, quando eu comecei a fazer priming, e estava pensando, quais são as coisas pelas quais eu sou mais grato nesta vida? Fiquei realmente chocado, porque estava pensando em toda esta carreira, levantando o fundo seguinte, encontrar a empresa que pode mudar o mundo, é o melhor, mas depois são as fotos dos meus pais, minha esposa e meus filhos, e meu cachorro, na verdade. Sim. E é isso. E eu sei que parece realmente óbvio, mas para um homem de 45 anos de idade, foi chocante a constatação de o que quer que eu achasse importante, não é. E a respeito da próxima onda em 10, 15 anos? Sim. Você tem um wearable em seu peito, tem um monitor de glicose, essa é a versão 1.0, né? Sim, é isso Tecnologia mesmo. conectada no seu corpo. Mas o que não está disponível agora? O que vai estar daqui a 10 anos pra gente, para que a gente seja disciplinado e que a gente possa Sim. usar essas coisas para acelerar uma vida mais longa? Ok. Pergunta muito Tem interessante. monitores de glicose agora que podem rastrear açúcar no sangue, você tem um pico na comida, você tem esse monitor cardíaco que está no seu peito agora. O que é que a gente pode ter mais? Certo. Então, o que vou fazer? Então, chamo de Horizonte 2 de longevidade e é sobre quais são as tecnologias e invenções científicas que vamos ver e desfrutar Sim. em 10, 15 anos, 5, 10, 15 anos. Mas o que eu quero fazer, eu vou falar sobre as 3 maiores áreas para a mudança, mas vou usar exemplos de hoje, Ok. está bem? Então, portanto, uma é a medicina genômica ou a edição de Engenharia genes. genética. Sim, então, há tantas coisas que estão acontecendo neste campo, e se você quiser pegar uma tecnologia e uma parte da ciência
que fundamentalmente nos mudaria como humanos é, na verdade, a genética e nossa capacidade de influenciar isso, reprogramá-la. Na verdade, eu acredito que em 10 ou 20 anos, a ciência e a tecnologia estarão presentes. O problema será a regulamentação, os obstáculos, as barreiras e a ética. Na verdade, chamo isso de moralidade da mortalidade, porque acredito que criamos tecnologias para prolongar nossa vida, mas não criamos a vida que queremos prolongar. E esse é o maior problema. Se estiver interessado, podemos discutir mais tarde, mas então... Então, engenharia genética. Sim, engenharia genética. Porque há tantas coisas que você pode fazer. Quero dizer, podemos não saber, mas a vacina moderna e há tantas vacinas Covid que são apenas terapia genética. Terapia de genes. Sim. Então, na verdade, estamos muito próximos. Tipo, há 10 anos, você podia ajudar 10 pessoas, mais ou menos, pessoas que sofriam de doenças genéticas realmente raras, com as tecnologias que tínhamos há 10, 15 anos atrás. Neste momento é massivo. Ou há um medicamento, eu não quero usar este nome, que ajuda a reduzir o colesterol. E 40% das pessoas ou da população dos países desenvolvidos, incluindo nós, sofrem de problemas de colesterol alto, incluindo eu mesmo. Portanto, é apenas um medicamento de terapia genética que pode, quer dizer, você provavelmente o faz uma vez a cada 6 meses e que reduz o seu nível de colesterol. E é assim que a terapia genética e o campo geral da engenharia genética se aproxima de nós. Portanto, são exemplos hoje, mas vai ser massivo daqui a 10 ou 20 anos. E você pode até mesmo, na fase embrionária, pode fazer com que as crianças e as pessoas que são propensas, você pode defendê-las do HIV e de muitas doenças, também de doenças genéticas. E já conhecemos 3.000 genes que são responsáveis por longevidade, para nós vivermos uma vida mais longa e saudável. Assim, tecnicamente, poderemos reprogramá-los ou ligá-los literalmente nos próximos 5 a 10, 15 anos. Tenho a certeza de que isso está acontecendo hoje num laboratório, mas, novamente, a questão será, estamos prontos como sociedade para aceitar isso? E mais uma vez, eu não estou defendendo isso, há um enorme debate que precisamos ter, o que é permitido lá. Mas, geralmente, se começa a ajudar as pessoas que realmente têm uma doença em estágio realmente tardio, onde não tem alternativa de tratamento além disso, semelhante ao que está acontecendo com Elon Musk e Neuralink. Bem, se você pensar no Neuralink como uma forma de ajudar as pessoas que têm Alzheimer ou demência, certo. Bem, isso é uma grande invenção. Portanto, a primeira é a edição de genes, a terapia genética, muito promissora. Há tantos sinais e tecnologias deste desenvolvimento hoje, incluindo vacinas. Mas então, será transformador em termos do tamanho da aplicação dessa tecnologia e dos avanços da ciência em nossas vidas. Portanto, esta é uma delas. A segunda é a regeneração de órgãos. Portanto, se você falar com o pai da gerontologia, Aubrey de Grey, ele está dizendo que o que estamos fazendo agora com a transformação da visão do corpo humano da perspectiva biológica para a perspectiva da engenharia é quase como uma velha metáfora de carro que ele usou. Se você quiser ampliar os recursos do carro antigo, tudo o que precisa fazer é apenas fazer a manutenção e trocar as peças. Então é isto que estamos tentando fazer no caso do corpo humano e, na verdade, da mente humana também. E depois, há tantas coisas acontecendo na regeneração de órgãos. Há 2 anos atrás, investimos em uma empresa de Pittsburgh chamada Genesis. Tudo o que eles fazem é regenerar órgãos dentro de nosso próprio corpo. Quê? Sim, e então, Loucura eu acho isso. que é uma loucura. E eles vão começar os testes em humanos no próximo Que mês. loucura. Sim, eles já têm a aprovação da FDA. Então, o que está acontecendo? Cara, isso é Portanto, muito louco. no ambiente atual, se você tem um problema com o fígado e precisa fazer um transplante de fígado, você espera 6, 9, 12 meses. Algumas pessoas morrem. Elas não podem realmente durar tanto tempo. É um procedimento muito caro, é provavelmente de 700 a 800 mil dólares, e a taxa de sucesso não é tão alta porque seu corpo pensa que este é um órgão estranho e faz o seu melhor Quer para... rejeitar. Sim, o rejeita. Então, é a nossa reação de rejeição imunológica. Oh, meu Deus. Portanto, é isto que está acontecendo hoje. O que a Genesis faz é pegar um fígado de um doador, o divide em 50 ou 70 pedaços e utiliza-o em operações
não invasivas, como laparoscopia para colocá-lo em seu nódulo linfático. Na verdade, ele está aqui. Bem, este é o melhor lugar para regenerar isso. E no decorrer de 3 a 6 meses, seu corpo se regenera como Para seu com fígado B. isso. Então, quando você remove e coloca dentro, Não. Ele fica lá. E veja, nosso corpo é apenas uma peça de arte e exige o máximo de trabalho do seu fígado danificado. E é só isso, você apenas vive com Uau. isso. Então, eles o fizeram com ratos, cães e macacos. E mais uma vez, eles conseguiram com 100% de sucesso. Oh, meu 100%. Deus. E eles acabaram de obter a aprovação da FDA para iniciar testes em humanos. Portanto, nem é como daqui a 10, 20 anos. são Isso 5, está acontecendo 7, hoje. 3, né? Mas então imagine quantas vidas podemos mudar. Salvar, O Martin Rotblat, mulher surpreendente, a fundadora da United Therapeutics. Eles trabalham com órgãos impressos em 3D, eles trabalham com transporte central, tirando apenas órgãos de outros animais compatíveis com humanos, como porcos, e ajudando pessoas que vão simplesmente morrer sem isso, sem essa ajuda. E há tantas tecnologias que ela está trabalhando, portanto, é simplesmente brilhante. E, no final das contas, o engraçado é que os órgãos mais difíceis para nós para recriar e substituir são o nosso coração e cérebro, e provavelmente por boa razão. Mas bem, isto virá nos próximos 10 a 20 anos. Pois é, portanto, e vamos complementar isto com a interface de integração do cérebro e do computador, e de qualquer forma, esta é a segunda peça, como a regeneração de órgãos. E depois, a terceira é a longevidade em pílula. Estamos tão acostumados com o modelo da medicina quando somente tomamos pílulas. E eu meio que o respeito, na verdade, acho que faz sentido. Portanto, já temos bastantes candidatos a medicamentos para que possamos usá-los como medicamentos de longevidade. Porque neste momento, se você for ao Walgreens ou CVS e pedir um medicamento contra o envelhecimento, eles pensarão que você é louco, ou enviarão a cosméticos ou a suplementos. E isto é contra-intuitivo, certo? Porque suas chances de contrair doenças como doença cardíaca, o câncer, diabetes, aumenta exponencialmente com a idade, geralmente após os 50, 55 anos de idade. E por que isso acontece? Então, obviamente, estamos olhando para alguns ensaios como o TAME Trial, feito por um grande amigo, o professor Nir Barzilai, quando eles tomam um medicamento genérico chamado Metformin, que está lá há 50, 60 anos, é muito seguro. E eles começam um ensaio com 5.000 pessoas para ver se há realmente algum efeito positivo em suas vidas. E penso que, estatisticamente, eu acredito que metformina provaremos que pode prolongar nossa vida em 2, 3 ou até 4 anos. Mas, por favor, não se apresse a ir a uma farmácia e pedir ao seu médico que te receite metformina. Você precisa permanecer em uma brecha de longevidade. Mas daqui a 5 anos teremos mais candidatos diferentes para o medicamento de longevidade. E eu sempre tento me lembrar dessas coisas engraçadas, coisas interessantes sobre diferentes tratamentos e intervenções de longevidade. Assim, eles fazem um estudo com 5.000 pessoas com metformina. E você sabe que em cada estudo, um grupo faz metformina e o outro faz placebo. Portanto, o placebo para este estudo era mais caro do que o próprio Uau. metformina. E isso mostra o quão isto é barato. E isto é, na verdade, uma ilustração de que nem tudo. E isso não é uma boa desculpa dizer eu não poderia realmente pagar isto e isto. Há tantas mudanças de estilo de vida ou coisas simples como metformina que poderemos usar num futuro muito próximo para mudar nossa vida e melhorar nossa saúde. Isso é emocionante. Sim, é. Você acha que também haverá novos dispositivos que vão estar conectados no nosso corpo? Sim. Portanto, meu conceito é chamado internet do corpo. E não estou dizendo que isto é meu, acho que é natural. Logicamente, você expande do conceito da internet das coisas para a internet do corpo. Mas todos nós vamos estar conectados de muitas maneiras. Então, vamos pensar sobre este adesivozinho no meu peito. Assim, o que ele faz agora mesmo? Coloca todos os dados de 7 dias e noites também
em um chip e eu apenas o envio para a empresa. Nos próximos 3 a 5 anos, ele será apenas a transmissão direta dos dados em meu banco de dados eletrônico de saúde. Sim. E é só isso. O mesmo com o monitor de glicose. Cuidado com a Apple. A Apple tem enorme capacidade de perturbar muitas coisas. E quando as pessoas me perguntam sobre o futuro da indústria da saúde, na verdade, estou dizendo que a maior mudança não virá de todos os jogadores que fazem coisas novas, a maior mudança virá de novos jogadores fazendo coisas completamente novas. E se você ouvir Scott Galloway, Professor J, ele está dizendo, então se a Apple quiser adicionar mais 1 ou 2 trilhões à sua capitalização de mercado, há apenas 3 vias. Portanto, Cuidados com a educação, saúde e automotivo, como nos carros. Uau. Então é isso. E então, eu acabei de ver um relatório há 1 ano e meio atrás, acho que veio da Morgan Stanley. A Apple pode gerar metade da sua receita com saúde até o final desta década. Imagine isso. E não sabemos se isto está acontecendo ou não, mas, obviamente, tendemos a pensar que nosso wearable nos ajuda a contar passos, mas já é um dispositivo de saúde personalizado. Há tantas coisas que você pode fazer com isso, e tudo o que eles precisam acrescentar é seu monitor de glicose e seu monitor de pressão arterial. Portanto, isso será como 90 a 95% dos dados que você precisa medir com regularidade. Então é por isso que eu sou fã dos diferentes wearables, mas eu mudei para o Apple Watch, porque esta é provavelmente a maior e mais promissora plataforma em termos de serviços de saúde personalizados. E então, é engraçado, o que foi isso? Ok. Então, era um estudo que eu estava vendo do ano passado, que 30% dos dados mundiais são de dados de saúde. Imagine isso. E, bem, as outras coisas engraçadas, eu estou cheio de anedotas. Acho que foi no Reino Unido, um regulador nacional de saúde recentemente proibiu a compra de aparelhos de fax para provedores de saúde e hospitais. Imagine, estamos em 2021. Quando foi a última vez que você viu um aparelho de fax? Sim? Não tenho nem a certeza. Sim. Mas ainda assim, 70% da troca de dados acontece em formato de fax. Uau, que loucura. Então, do que estamos falando? É por isso que é ruim. importante ser digital. Sim. É importante abraçar o conceito de internet do corpo e é como se fosse o mais preventivo possível. Garanto que será 10 a 20 vezes mais barato para você, para seu provedor de saúde, se você fizer isso. Eu tô amando isso, essa é uma ótima informação. Você tem mais dados excelentes aqui que as pessoas devem conferir em The Science of Technology of Growing Up, de Sergey Young. Não deixem de Obrigado. conferir o livro. Eu tenho algumas perguntas finais para você. Essa pergunta se chama As Três Verdades, que eu pergunto a todo mundo no final. Então eu gostaria que você imaginasse que tem 200 anos. E esse é seu último dia. Ok. Finalmente você teve que Certo, apagar as luzes. certo. Você conseguiu, mas tem que ir para outro lugar. Você tem que Ok, deixar o seu lindo. corpo físico, ou o que quer que Sim. aconteça com a sua mente, mas você fica. Digamos que por alguma razão, todos os seus sonhos, o bilhão de vidas que você mudou, você está escrevendo livros, você está fazendo o que quer que você Sim. queira fazer, mas Sim. por qualquer razão, você vai ter que levar todas as suas palavras escritas, seu trabalho, conteúdo, com você para esse outro mundo, onde quer que ele seja. Sim. Tem que ir contigo para o outro Ok. lugar. Então, ninguém mais tem acesso a essas Certo. informações e esse livro se tornou Ok. hipotético. Interessante. Mas você tem que deixar para trás 3 coisas que sabe que são verdades, 3 lições que você deixaria para o mundo. E isso é tudo que a gente teria de você. Ok. Quais seriam, então, as suas 3 verdades, Sergey? Ok. Primeiro, só há amor. Se as pessoas são más para você, não apoiam, te julgam, te desencorajam, te fazem passar por momentos ruins, você precisa amá-las incondicionalmente, porque elas estão em busca do amor. É por isso que elas se esforçam. Isto é o que lhes falta em suas vidas. Esta é a maneira deles chorarem por ajuda. Portanto, sempre que você achar que alguém realmente foi ruim para você, você só precisa transformá-lo em compreensão de que essa pessoa precisa de ajuda. E agora é sua responsabilidade dar a ela ou ele o máximo de amor e apoio possível. E já fiz tantas coisas na vida que você
nem imagina como as pessoas mudam depois que você dá isso. Até mesmo o reconhecimento de seus sentimentos ou das dificuldades que passaram pela vida no passado ou hoje, tipos de problemas que estão tentando resolver, você estava lá para apoiá-las e ajudá-las. Portanto, essa vai ser a verdade Certo, número um. número 1. Bem, a verdade número 2 é que você precisa abraçar o máximo de nãos em oposição aos sims que você recebe. Portanto, vivemos em uma cultura onde o não é uma vergonha. Levamos isso para o lado pessoal, pensamos que é um fracasso. Mas então, falando de Martin Rothblatt, que está apenas trabalhando muito na regeneração de órgãos, então ela diz, se eu não receber meus 99 nãos, não vou chegar ao meu sim. Então apenas abraçando os seus fracassos e ficando realmente feliz que alguém lhe tenha dito isso, porque, como creio que disse Scott Galloway novamente, se você não está recebendo não suficientes, isso significa que você não se está esforçando o suficiente. Então, a terceira verdade é... a única pessoa neste mundo com quem você compete é você. Está bem? Portanto, não importa o quão forte ou fraco você seja em qualquer área, sua missão e sua felicidade virão de cada dia tentando ser uma versão melhor, até mesmo um pouco melhor de você mesmo. Esta é a mentalidade mais fascinante que você pode ter. Isso é lindo. Acho que ainda não ouvi esses 3, em outras palavras, isso é ótimo. Obrigado. Como é que a gente pode te apoiar? Onde é que a gente pode te seguir? Acho que o caminho mais fácil é ir ao sergeyyoung.com e temos uma bela newsletter. Há várias newsletters no campo, mas o que estamos tentando fazer é traduzimos sinais de saúde e longevidade em palavras muito simples. Portanto, é meio envolvente, mas também interessante, porque há muita confusão neste espaço. Portanto, estamos tentando ser o mais baseados na ciência possível. Você pode até baixar a versão gratuita do capítulo do livro. É o meu capítulo favorito, chamado Moralidade de uma Mortalidade, sobre como nosso mundo e nós devemos mudar, assumindo a responsabilidade por nossa própria saúde e pela saúde do planeta em nossos próprios ombros. Portanto, esta é provavelmente a maneira mais fácil de me seguir, ou no Instagram, Young no Instagram ou LinkedIn. também. Sim. Perfeito, sergeyyoung.com. Confira também o newsletter e o Instagram. Compre o livro A Ciência e Tecnologia de Ficar Jovem. E antes da pergunta final, eu queria te agradecer pela sua missão. Acho que a audácia de viver 200 anos é uma grande missão e é um sonho que pode inspirar a gente a viver mais tempo. Talvez não queiram viver tanto tempo assim, mas inspirar a viver mais tempo. Sim. 105, 110, o que quer que seja. Sim. Então reconheça a sua energia juvenil, sua investigação maníaca na sua missão, e você está investindo nessas tecnologias para te ajudar a ser mais acessível para o resto de nós, para viver mais, né? Eu te agradeço e reconheço Obrigado. por isso. Minha última pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? Definição de grandeza. Bem, minha definição de grandeza é que você é grande quando ajuda outras pessoas a serem grandes. Aí isso mesmo. está. Isso é a única coisa que Amém. precisamos Sergey, lembrar. muito Ok? obrigado, cara. Adorei Obrigado. a entrevista. Obrigado por isso. Amei. Essa mentalidade de crescimento, que é uma descoberta acadêmica e de laboratório da minha colega Carol Dweck de Stanford, é que a mentalidade de crescimento são duas coisas. Uma é, não estou onde quero estar agora, mas sou capaz de chegar lá eventualmente. A outra é dar uma sensação de recompensa ao próprio processo de esforço.